Hello, aluninho. How are you? Welcome to the second part of Lesson 6. Bem-vindo à segunda parte da lição 6. Hoje a gente vai continuar falando sobre o present simple, não present continuous, o present simple, que, como você sabe, é aquele tempo verbal que vai falar sobre ações que acontecem periodicamente. E eu, é claro, vou insistir em que vocês compreendam essa definição de timeline, porque ela é muito importante do nosso curso, para que a gente consiga realmente entender um tempo verbal. Então a gente já tinha visto isso, mas vamos reforçar. This is the past, this is the present, this is the future. Então a gente sabe que se um evento é descrito no present simple, existe uma condição para esse evento. Esse evento tem que ser periódico, ou seja, ele deve acontecer ao longo do tempo, repetidas vezes. E a gente viu que essa determinação de frequência ela é dada pelo nosso advérbio, né? Always, never, hardly ever, sometimes, blá blá blá. A gente já viu isso. E aí a gente viu que a estrutura desse cara era o sujeito e o verbo. E o verbo só sofria uma modificação quando era quem, aluninho? He, she, it como sujeito. E qual que é essa tão esperada modificação? O S. Acrescentar o S no final do verbo, ou o ES, como a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai falar sobre a question. The question form. Question form. Que é a forma da pergunta, the question form. Então a gente já conseguia escrever alguma coisa mais ou menos assim. John always cleans his house. O John sempre limpa a sua casa. John always cleans his house. Isso é uma coisa que acontece muito frequentemente. John always cleans his house. Isso daqui é afirmativa, a gente está descrevendo uma rotina, o John sempre limpa a casa dele. Beleza, vamos continuar. A gente já conseguia também falar o que nós fazemos. Ó. I usually cook dinner. Eu geralmente faço almoço, ou faço jantar. I usually cook dinner. Usually mostrando para mim com que frequência e o meu verbinho. Aqui cleans, aqui cook, e a gente já sabe porque aqui não tem S, né? Porque aqui não é he, she, it, enquanto que aqui é um he, o John, ele. Beleza, isso daqui é uma afirmativa. Mas a teacher, eu quero saber como a gente faz a pergunta. I want to know how to form the question. Beleza, aluninho, presta atenção no que está acontecendo aqui. O sujeito, esse cara aqui que faz a ação, porque assim, ó, John limpa a casa dele. Aí eu pergunto assim, quem limpa a casa? É o John. Então o John é o sujeito. Na verdade, é sobre ele que a gente está falando, né? This is the subject. Na segunda frase, I usually cook dinner, eu geralmente cozinho ou geralmente faço o jantar. Quem geralmente faz o jantar? Eu. I. This is the subject. Aluninho, sujeito é quem está agindo na sua frase, é de quem que você está falando, certo? Por que é importante você saber isso, aluninho? Porque quando você for fazer uma pergunta, esse tempinho verbal, que é o present simple, ele não consegue fazer uma pergunta sozinho. Não é como o verbo to be, que a gente consegue inverter a ordem do verbo e tudo bem, virou uma pergunta. Nesse caso, isso não está acontecendo. Por quê? Porque eu não tenho verbo to be e é um present simple. Eu não posso simplesmente inverter a ordem e virar pergunta. Nesse caso, a gente vai ter que usar um auxiliar. O auxiliar do present simple, como você já sabe, é o do ou é o does. Não tem nada de novo aqui para vocês, eu acho. Do or does. Mas o que o do e o does significa, teacher? Significa que é uma pergunta e que está no presente. É isso que você está mostrando para o seu nativo, é isso que o seu nativo está entendendo. Que você está fazendo uma pergunta sobre o presente e é uma pergunta. É isso que ele está entendendo, right? Ao contrário de português, que a gente consegue fazer isso só pela entonação da voz. Então eu digo, você trabalha. E em português a gente só muda a entonação e diz, você trabalha, pronto. E virou uma pergunta. Aqui não, aluninho.
A gente não pode, em inglês, só fazer a entonação da voz. Quando eu estou falando sobre um movimento periódico, sobre uma coisa que acontece com frequência, e eu quero fazer, na verdade, uma pergunta sobre isso, eu vou ter que reconhecer qual é o tempo verbal. Ah, é present simple. Para ele é do e does. E aí o que eu faço? Antes do meu sujeito, quando eu for fazer a pergunta, eu coloco esse do e esse does. Nesse caso, o que a gente vai ter que entender é que o do é usado para eu, I, you, we, they and plural. O do é só usado para esses carinhas aqui. A gente já viu todos eles no discurso, né? As pessoas do discurso. E o does é usado para he, she e it. Essa é a única diferença. E aí o que a gente já sabe? Aluninho, se você viu o does, você sabe que é uma pergunta. A função dele é te mostrar que é uma pergunta. Então você já viu o does, é uma pergunta. Ele já é diferente do do, certo? Porque ele já vem com ES. E a gente sabe que lá na afirmativa, quem terminava com O tinha ES, né? Lembra do go? Goes. Então, esse ES já está presente no meu does. O does já chega mostrando que isso é uma pergunta e que isso é he, she, it. E por conta disso, a gente não vai usar o verbinho com S. Esse S, quando eu faço uma pergunta, ele cai, aluninho. Ele não continua, ok? Teacher, US, mesma coisa. UES, mesma coisa. Só não vai me esquecer de voltar o Y, né, aluninho? Quando você tira o IES, você precisa voltar o Y nos referentes verbos, né, nos verbos que você estiver usando. Vamos lá, vamos tentar transformar isso daqui então numa pergunta. John always cleans his house. Para transformar isso numa pergunta, a gente sabe que antes do sujeito eu coloco o auxiliar. O John é ele. Para ele eu uso does. So, does John always clean his house? Pronto, isso é uma perguntinha muito certa. Does John usually clean, or always in this case, does John always clean his house? Perceberam que o S não vem no clean. Por que que o S não vem no clean? Porque o does já está mostrando para mim, assim, hello, eu estou mostrando que isso daqui é present simple, é um movimento periódico e é um he, she, it. Essa é a função do does. Então, se você parar para pensar, aluninho, é bem tranquilo. É até mais fácil do que em português, porque a gente não precisa nem chegar ao verbo para saber qual é o tempo verbal. Logo na pergunta, eu já sei que isso daqui alguém está perguntando sobre um homem, uma mulher ou alguma coisa dentro do present simple que se refere a uma ação rotineira. Eu não preciso nem chegar no verbo. Em português eu precisaria disso, né? Porque em português a gente determina isso pelo verbo, o verbo que fica sempre mudando. Então eu digo, o John limpa. Aí eu sei que eu estou falando dele. Mas se eu colocasse limpou, estaria no passado. E eu não saberia disso até chegar no limpou. Em inglês a gente já sabe desde o começo, porque se fosse passado não seria does. Como a gente vai ver lá pra frente, seria um outro auxiliar, no caso did. Ok? Beleza, vamos lá, próximo. I usually cook dinner. I usually cook dinner. Eu vou trocar agora esse I, porque não faz muito sentido a gente perguntar pra gente mesmo, né? Tipo assim, nossa, eu geralmente faço jantar? Estranho. Então eu vou mudar para you. Você sabe, porque você já tá craque em gramática, que na afirmativa não vai acontecer nada, né? Não muda o verbo. Só mudaria esse verbo se eu colocasse he, she, it. You. You usually cook dinner. Beleza, mas isso não é uma pergunta. Ai, teacher, mas eu vou fazer uma entonação de pergunta. Aluninho, pode fazer a sua entonação de pergunta à vontade, mas ainda não está correto. Não é só entonando a sua voz que você vai conseguir mostrar que é uma pergunta. A pergunta precisa do auxiliar. E se você entender isso agora, para sempre você não terá mais problema, right? Ou você nunca mais terá problema. Por quê? A maior dificuldade dos alunos, depois de um nível básico intermediário, é não terem consolidado bases fortes. Isso daqui é uma base que precisa ser consolidada, porque depois disso a gente vai começar a colocar tempos mais compostos, estruturas que tenham vários tempos verbais juntos,
E se você não souber o auxiliar correto de cada tempo, ou como o verbinho muda de acordo com cada tempo, você vai ficar perdido, frustrado, achando que não consegue falar inglês. Ok? Voltando. You usually cook dinner. Ok, não é uma pergunta. Para fazer uma pergunta, eu preciso colocar o auxiliar. Como não é he, não é she, não é it, não será does. Então aqui a gente começa com do. So, do you usually cook dinner? Aí os meus aluninhos sempre me perguntam, teacher, eu não consigo entender por que apareceu esse does ou por que apareceu esse do. Apareceu porque é assim em inglês, aluninho. A gente precisa mostrar no comecinho da frase, antes do sujeito, qual que é o tempo verbal e qual que é a pessoa, no caso do do e do does, ok? É por isso que a gente está usando o do e o does, right? So, does John always clean his house? Do you usually cook dinner? Tranquilo, né? A pronúncia, vocês perceberam, ela continua crescendo. Eu só quero apagar a primeira frasezinha para eu ter um pouco mais de espaço. Não sei se será possível. Vamos apagar tudo? E aí a gente começa de novo. Então, a gente já viu aqui com um exemplozinho que a estrutura da pergunta vai ser essa. Do or does mais subject mais verbo. Verb plus verb. E esse verbo, aluninho, onde que ele está mesmo? Na base form. E isso faz com que a gente entenda um outro postulado, né? Uma outra regrinha legal. Em inglês, no present, o verbo só muda na afirmativa. Na pergunta ele não vai mudar. Na pergunta a gente vai sempre usar o do e o does. E o do e o does já vão ser capazes de nos responder como que está o verbo não muda. Muito bem, então a gente conseguiria perguntar qualquer coisa aqui. Por exemplo, do I... Vamos perguntar pra gente mesmo, né? Eu existo. Do I exist? Uma perguntinha bobinha. Do I exist? Percebe que o verbo não muda? Do I exist? Eu fiz uma pergunta meio filosófica, porque é pra gente mesmo, né? Eu o quê? Do I exist? Do you... Você dirige? Do you drive? Do you drive? O verbinho não muda, aluninho. Do you drive? Eu quero perguntar sobre ele. Does he study English? Does he study English? Ele estuda inglês? Does he study English? Does he, sujeito, study, verbinho. E o English é um complemento. A gente poderia complementar essa frase de alguma maneira. She. Does... Não quero usar she, vou usar um pronome. Vou usar, ao invés do pronome, o nome. Does Mary have a cat? A Mary tem um gato? Does Mary have a cat? Does it bite? Então, a Mary tem um gato? Ele morde? Lembra que eu estou usando it porque gato não é um homem, não é uma mulher. Então a gente se refere com uma implicação pedagógica, porque na vida real a gente não usa muito it para animaizinhos que a gente gosta. Quando a gente gosta muito de um animalzinho, a gente começa a tratá-los como ele ou ela, he or she. Mas enfim, a termos de gramática, does it bite? Ele morde, ele quem? O gato? Does it bite? Do we have enough money? Não sei. Vocês saíram aí, vamos imaginar que vocês saíram numa balada juntos e querem fazer alguma coisa mais cara. Vocês perguntam, nós temos dinheiro suficiente? Do we have enough money? Do we have enough money? E eles, do they like Harry Potter? I don't know. Eles gostam de Harry Potter? Do they like Harry Potter? São todas perguntinhas que se referem a coisas do meu presente, que tem um caráter de repetição, que tem um caráter periódico, né? E aí a gente consegue enxergar muito bem, muito claramente, a presença do do e do does sempre antes do sujeito. Sujeito do, sujeito does, does.
Ou do. Okay? O verbo, o auxiliar está sempre aqui na frente. O interessante é a gente também entender como que eu respondo isso. How do I answer this? Como que eu posso responder isso de uma maneira legal, de uma maneira sucinta e não grossa? Então, você existe? Sim. A única resposta que a gente tem aqui seria sim, yes or no. Na verdade, todas essas perguntinhas aqui, elas estão começando com o auxiliar. Vocês estão vendo isso, né? Elas começam com o auxiliar do present simple, que é o do e o does. Quando isso acontece, toda vez que você tem uma pergunta que começa diretamente com o auxiliar, essa pergunta ela vai te fazer essa pergunta vai obter uma resposta que vai ser ou sim ou não. Yes, no. E é por isso que a gente chama isso de yes, no question. Porque é uma pergunta cuja resposta vai ser sempre sim ou não. Ok? Então, suponhamos que eu existo. Então eu pergunto, eu existo? E alguém me responde, yes, you do. Yes, you do. Você percebeu que a gente não precisou utilizar o existir de novo? Yes, you exist. Não. A gente parou de uma forma muito sucinta, muito elegante, muito bonita em inglês, que é só com auxiliar. Yes, you do. E não. No, you don't. Não, você não existe, alguém te diz. Num universo bem estranho, bem louco. So, do I exist? Yes, you do. No, you don't. Cuidado quando vocês estiverem conversando em inglês, porque você vai ter que fazer uma concordância com o sujeito. Então o cara está te perguntando, eu existo? Eu aqui existo? A outra pessoa vai responder, sim, você existe. Ok? So, yes, you do. No, you don't. Do you drive? Você dirige? Yes, I do. Sim, eu dirijo. Or no, I don't. Mas, teacher, de novo, por que mudou o sujeito? Porque aqui a gente está perguntando, do I drive? Eu dirijo? E aí você está respondendo, sim, você dirige. Oh, perdão, aluninho. Voltando. Aqui a gente está perguntando, você dirige? E você está respondendo, sim, eu dirijo. Ou não, eu não dirijo. Ok? Essa é a ideia. Eu me confundi com exist. Próximo tópico. Does he study English? Yes, he does. Por que does, aluninho? Porque a gente acabou de aprender que para he, she sempre vai ser does. Does he study English? Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Uma forma muito elegante de dizer sim ou não. Does Mary have a coat? Yes, she does. No, she doesn't. E esse padrão se repete, mas a gente vai treinar todos eles. Does it bite? Yes, it does. No, it doesn't. Sim, ele morde. Não, ele não morde. Do we have enough money? Um outro caso em que a gente vai ter que trocar pronome. Nós temos dinheiro suficiente? Yes, we do. Se nós respondemos juntos, sim, nós temos. Mas pode ser que a gente esteja dizendo sim, vocês estão, ou vocês têm. You do. Porque pensa bem, se eu estou perguntando entre nós mesmos, beleza, a gente continua com o mesmo sujeito. Nós temos? Sim, nós temos. Agora, se eu pergunto para um outro grupo ou para uma outra pessoa, nós temos dinheiro? Essa pessoa dirá, sim, vocês têm dinheiro. So, yes, you do. Or, yes, oh, no, because that's the negative. No, we don't. Yes, oh, no again. No, you don't. Ok? E com they não seria diferente. Do they like Harry Potter? Yes, they do. Sim, eles gostam. No, they don't. Muito bem, aluninho. Assim, a gente termina essa primeira parte, que é as perguntinhas, the question forms.
Esse é um tipo de pergunta, tá? Então a gente terminou o primeiro tópico, mas nós temos um segundo tópico. E eu vou apagar isso daqui que eu acabei de escrever. Então se você não copiou, volta e copia. Sempre bom anotar as suas coisinhas nos seus cadernos. Old fashioned school never fails. Vamos fazer um comparativo agora entre perguntas. Seguinte, aqui a gente tinha então perguntas cujas respostas seriam sim ou não, né? Yes, no question. Por isso que a gente chama ela de yes, no question. Legal, beleza. Mas a gente também vai ter algumas outras perguntas sobre o presente que não dá para responder com sim ou não. Por exemplo, eu te pergunto, que carro você tem? Aí você diz, sim, eu tenho. Não respondeu a pergunta, né, aluninho? Essas perguntas que pedem informações e não confirmações, elas pedem uma informação nova, não só um sim ou não. Elas têm uma estrutura diferente dessa daqui, pouquíssimo diferente. Por quê? Eu preciso identificar qual que é a informação que eu quero obter da minha pessoa, do meu nativo, quando eu estou conversando com um nativo. Então eu quero saber sobre algum objeto. I want to know about an object. Vamos pensar assim. Se eu quero saber sobre um objeto, eu vou perguntar o quê? O quê? O que você tem? O que você dirige? O que você come? Um objeto é uma coisa, né? An object or a thing. Então, para perguntar sobre an object or a thing, we use what. A gente pergunta com what, ok? O legal, aluninho, é que esse what ele pode se desdobrar em outras coisas. Por exemplo, ele pode virar what time, que horas? Ou what book, que livro? Que livro? What book? What time, que horas? Que hotel? What hotel? Que tipo? What kind of? Então, uma WH, que é como a gente vai se referir a essas palavrinhas, por que a gente se refere a elas como WH? Porque elas começam com WH, com WH. Elas podem ser aumentadas de acordo com o que você realmente precisa. Aqui eu só tenho o que. Aqui é que horas, aqui é que tipo de. Então, se você quiser fazer uma pergunta mais específica, você vai aumentando essa sua WH, right? Mas, enfim, pode ser que eu queira uma pergunta de lugar. I want to ask a question about a place. E aí, para place, a gente usa where. 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 Beleza. A gente também pode fazer uma pergunta sobre quem. Quem? Who? 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 Que é uma pergunta de pessoa, né? Person. Eu estou perguntando de uma pessoa. I'm asking about someone. Eu posso fazer uma pergunta sobre uma razão. Eu quero saber a razão de alguma coisa. I want to know the reason of something. E aí eu uso why, que é o meu porquê, né? Porquê na pergunta. Cuidado, aluninho. O porquê na resposta. Esse é aquele porquê separado, né? Então, ali teria alguma coisa e eu teria um ponto de interrogação. Mas como não tem nenhuma outra coisa, eu vou colocar o pontinho de interrogação aqui e você tem que aprender isso em português, que quando o seu porquê vem com ponto de interrogação, ele precisa de um acentinho. So, why? Por quê? Ele vai vir aqui com um because. E esse é o nosso porquê na resposta, o porquê separado. Why? Because. Why? Because. Então, se eu quero saber de um objeto é what, se eu quero saber de um lugar é play, de um place é where, se eu quero saber de uma person, de uma pessoa é who, se eu quero saber uma razão é why. São todas perguntinhas que já vão diretamente na fonte da sua informação, entendeu? Onde? Vou te dar um lugar. Quem? Vou te dar uma pessoa, um nome. Why? Eu vou te dar uma razão. A gente pode perguntar também, we can use a WH to ask about time. E aí, para perguntar de tempo, a gente usa when. When. Quando? When.
Ok? What, where, who, why, when. Se a gente quiser saber de uma maneira, a way, or a manner, a gente quer saber sobre uma maneira, a gente pergunta com how. E o how, aluninho, o how é interessantíssimo, porque ele é parecido com what. Ele também se junta a outras coisas e ele fica imenso às vezes. Por exemplo, how old, quão velho, e a gente traduz isso para quantos anos, né? Quantos anos? How old? How long? How long? Que a gente traduz a quanto tempo? A quanto tempo? How long? A gente pode perguntar how often, que é com que, qual a frequência? A frequência. How often? How long? How old? How tall? Isso daqui é quão alto é alguma coisa. É muito alto ou é pouco alto? Ou é baixo, no caso? How tall? Quão alto? Então a gente pode usar o how e a gente pode usar o what e a gente consegue fazer com que essas WHs às vezes fiquem muito grandes. O que eu preciso que vocês entendam é que eu posso, ao invés de perguntar uma yes, no question, mudar totalmente a estrutura da minha pergunta, o significado dela, pelo menos, quando eu coloco alguma dessas WHs aqui na frente. Vamos ver como que isso fica. Let's take a look at this. Vamos pegar, por exemplo, a primeira. Eu existo? Do I exist? Eu posso perguntar, então, por que eu existo? Oh, que triste. Why? Why do I exist? Why do I exist? Você percebe que uma outra equaçãozinha dessa precisa ser escrita, né? E essa é a segunda parte da nossa classe. Porque a gente já viu que antes do sujeito, para fazer pergunta, eu crio do e does. Mas se essa pergunta precisar de uma informação objetiva, eu preciso colocar aqui uma WH word, também chamada de question word, que é uma pergunta interrogativa. A palavra interrogativa, ela está perguntando exatamente qual informação você quer, ok? E ela vem sempre antes do nosso auxiliar. So, why do I exist? Porque eu existo. Eu posso perguntar, quando você dirige? When do you drive? Eu posso perguntar, onde ele estuda inglês? Where does he study English? Eu posso perguntar por que a Mary tem um gato? Why does Mary have a cat? Does it bite? Ele morde, mas eu posso perguntar como ele morde? Com a boca, né? Mas vamos lá. How? How does it bite? Do we have enough money? Nós temos muito dinheiro? Eu posso perguntar quando nós temos muito dinheiro? When? When do we have enough money? When? Na verdade, dinheiro suficiente. Do they like Harry Potter? Eu posso perguntar como, how they like daria, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque seria uma expressão. A gente pode perguntar why, por que eles gostam de Harry Potter? Why do they like Harry Potter? Aluninho, espero que você tenha gostado desse vídeo, sobretudo que você tenha entendido como nós montamos as perguntas em inglês. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, eu tenho 2 minutinhos, 1 minuto. Quando a nossa perguntinha for uma yes, no question, a entonação dela sobe. Do I exist? Do you drive? Does he study English? Mas quando a gente coloca um WH, isso muda tudo e a gente precisa fazer a entonação descer. Então a gente vai dizer mais ou menos Why does Mary have a cat? How does it bite? When do we have enough money? Why do they like Harry Potter? Ok? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E para responder essas perguntinhas aqui, a gente vai só fazer o uso das afirmações, né? Isso você consegue fazer já, aluninho. Se você não está conseguindo fazer isso, você precisa marcar um bônus class para eu conversar com você
e a gente tirar as suas dúvidas, ok? Vejo vocês no próximo vídeo que é sobre a negativa, mas tá bem fácil, porque a gente já falou aqui da negativa nas nossas respostinhas curtas. Bye for now, see ya!